Está no ar, resumindo o mundo. Bem-vindos a mais uma conversa detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai investigar um negócio que marcou a virada do século. Aquela mistura de, fascínio tecnológico com um pânico geral. O famoso bug do milênio, o Y2K. Isso aí, um tema que deu o que falar, né? Demais! E olha, a gente pegou um monte de material para entender isso. Artigos, Wikipédia, sites de tecnologia tipo Super Interessante, Canaltech, tudo tentando explicar o que foi esse fenômeno. Legal. Então, a nossa missão aqui é, entender de onde veio esse bug, tecnicamente falando, por que deu tanto alarde, o que aconteceu mesmo na virada e, claro, o que a gente aprende com isso tudo. Perfeito. Vamos lá. Ok, vamos começar a destrinchar isso. O que era, afinal, o bug do milênio? Basicamente um erro que ia dar nos computadores quando mudasse de 1999 para 2000, certo? Exato. Era um erro previsto que poderia afetar um monte de sistema na passagem do dia 31 de dezembro de 99 para o dia 1º de janeiro de 2000. Tinha vários nomes, né? Problema do ano 2000, falha Y2K. Y2K. Y de year, K de quilo, ano 2000. Faz sentido. Isso, Y2K. E o curioso é que a causa técnica parece boba hoje em dia, né? Pois é, parece simples, mas na época a raiz do problema era como muitos sistemas, principalmente os mais antigos, guardavam as datas. Para economizar espaço, memória e disco, que era, caríssimo nos anos 60, 70. Imagino. Então, eles usavam só 2 dígitos pro ano. Tipo, 1999 virava 99. O medo era que, quando chegasse 2000, o sistema lesse 00 e pensasse que era 1900, e não 2000. Ah, entendi. Aí todos os cálculos que envolviam datas... Exatamente. Poderiam dar errado, imagina, juros, validade, tudo isso. E o interessante é que um cara da IBM, o Bob Bemer, ele já tinha cantado essa bola lá nos anos 70. Sério? E ninguém deu ouvidos? Na época a preocupação dele não colou muito. O pessoal estava focado em outras coisas, talvez. Faz sentido essa lógica de economizar naquela época, né? Computação começando. Mas por que era tão crucial assim economizar esses 2 bytes a ponto de criar essa bomba relógio? Era uma questão de custo e escala, sabe? Nos anos 60, 70, cada bytezinho de memória de disco valia ouro. A gente está falando de um tempo em que um disco rígido inteiro tinha, algumas centenas de kilobytes. Hoje parece piada. Nossa, é verdade. Então pega um banco de dados. Cliente tem data de nascimento, data de cadastro, data da última compra. Se você usa 2 dígitos pro ano em vez de 4, você economiza 2 bytes por data. Se tem 3 datas, são 6 bytes por cliente. Parece pouco, mas... Mas multiplica por, 10 mil clientes, já são 60 kilobytes. Naquela época, 60 kilobytes era bastante coisa, fazia diferença no custo. Linguagens tipo COBOL, muito usada em banco, sistema de empresa grande, tinham muito isso. O 19 do ano era quase que implícito, sabe? Entendi a lógica da economia. Mas, olhando hoje parece uma falta de visão, né? Ninguém imaginou que esses sistemas iam durar tanto tempo assim. Pois é. É aquela coisa, né? Foco na eficiência ali do momento. O Alan Greenspan, que foi presidente do Banco Central americano, ele até admitiu uma vez, meio que num meia-culpa, sabe? Falou que nunca passou pela cabeça deles que aqueles programas iam durar décadas. Que loucura! É um exemplo clássico do que a gente chama hoje de dívida técnica. Você faz uma coisa que parece boa na hora, mas lá na frente vira um problemão caro para resolver. E quando a conta dessa dívida chegou, aí o que era um problema de código virou quase pânico geral. É aqui que a história fica boa mesmo. Como é que essa coisa dos 2 dígitos virou previsão de apocalipse? Olha, o medo se espalhou rápido, viu? Principalmente nos países que já dependiam mais de computador para tudo. As previsões eram bem sombrias e afetavam quase tudo na vida moderna que tinha um computador no meio, direto ou indiretamente. Vamos lembrar um pouco desses medos? No mundo das finanças eram o caos, né? Falavam que banco ia quebrar, sistema ia travar, juros iam ficar malucos, tipo negativos. Sim, saldo da conta sumir, gente virando devedora do nada. Credo. E nos transportes?
Avião caindo? Esse era um medo grande. Pane em radar, controle de tráfego aéreo. Lembro que aqui no Brasil teve uma atenção especial lá no Galeão, no Rio. No Tom Jobim, né? Isso, no Tom Jobim. E falavam também de trem parando, metrô. E setores básicos, energia, água. Também. O medo era de apagão geral, faltar água, problema em usina. Até usina nuclear entrou na história. Na saúde, a preocupação era com equipamento de hospital, sabe? UTI, monitor cardíaco, respirador, que poderiam simplesmente parar ou dar informação errada. Nossa senhora, era coisa séria mesmo. E não parava aí. Tinha medo até na área militar. Falha em sistema de defesa, vai que dispara um míssil sem querer. E segurança pública. Cofre eletrônico que não abre, ou abre para qualquer um. Sistema de segurança falhando. Daí o medo de saque e confusão na rua. Lá nos Estados Unidos o pessoal estocou comida, água, comprou gerador. Parecia roteiro de filme mesmo. Mas, assim, tirando o exagero da mídia, tinha um fundo de verdade técnico nisso tudo? Ou era só histeria? Tinha um fundo técnico real. Isso é importante entender. Se não fizessem nada para corrigir, principalmente naqueles sistemas mais antigos, os legados, que controlavam coisas críticas como energia, banco, transporte, aí sim o risco de falha grave era real. Os cálculos de data errados podiam sim causar problemas sérios em cadeia. Então o pânico foi exagerado, mas a base do medo existia. Exatamente. O pânico foi inflado, sem dúvida, mas a preocupação inicial não era boba. Tinha uma base técnica. A grande dúvida era qual a extensão real do problema e será que dava tempo de consertar? E aí começou a corrida contra o tempo, uma mobilização global, né? Como foi essa operação para consertar o bug? Foi um esforço gigantesco e muito colaborativo. Tecnicamente falando, tinha algumas saídas principais. Uma era a expansão da data. Que era o ideal, né? Mudar tudo para usar 4 dígitos para o ano AAAA em vez de AA. Isso. Só que era caro, demorado, tinha que testar tudo de novo, mexia na base dos dados, complicado. Imagino. E qual foi a alternativa mais usada, então? A técnica que mais pegou foi o janelamento, ou windowing, em inglês. A ideia era manter os 2 dígitos, mas colocar uma lógica no programa para ele adivinhar o século certo. Como assim adivinhar? Por exemplo, criava-se uma regra. Anos de 00 até, digamos, 25, o programa entendia como 2000 a 2025. Anos de 26 até 99, ele entendia como 1926 a 1999. Essa janela 00, 25, 26, 99 podia variar. Ah, uma gambiarra inteligente, então? É tipo isso, uma solução paliativa, né? Porque ela só adiava o problema para quando a janela acabasse. Tinha outras técnicas também, comprimir data, reparticionar. E vale lembrar que alguns sistemas, tipo os da Apple na época, já usavam outro jeito de contar o tempo, tipo segundos desde 1904, parecido com o sistema Unix, que conta desde 1970. Esses não tinham problema de edição 2K. Interessante. E além do código, teve toda uma organização por trás, né? Empresas, governos. Totalmente. Foi um investimento pesado em atualizar a máquina, programa. E teve aquele fenômeno curioso. Programador antigo, especialista em COBOL, aquela linguagem velha de guerra usada em muito sistema grande. Sei. Sendo chamado de volta da aposentadoria para arrumar código que eles mesmos tinham escrito décadas atrás. Imagina. Que história. E os governos, como agiram? Criaram comitês, grupos de trabalho. Nos Estados Unidos teve o Year 2000 Conversion Council. Aqui no Brasil teve o programa A2000, coordenado pelo Solon Pinto. Todo mundo se mexendo. Lembro daquelas campanhas na TV, Are You Y2K OK? E os testes, fizeram muitos testes. Sim, fundamental. Testes super rigorosos, de ponta a ponta que chamavam, para ter certeza que a correção funcionava e que um sistema conversava direito com o outro depois da mudança. E plano B para tudo. Plano de contingência. E se falta luz? E se o banco der pau? E rolou muita cooperação internacional também. Troca de informação entre países, G8, ONU. Teve até um centro internacional só para isso, o IY2KCC. Uau! Realmente uma mobilização impressionante. E aí, chegou a noite da virada.
31 de dezembro de 1999. Mundo de olho no relógio. O que aconteceu quando deu meia-noite? O fim do mundo veio. Mas por quê? Tanta previsão catastrófica e, no fim, tudo tranquilo? Qual a explicação? Foi uma combinação de coisas, basicamente. Primeiro, o esforço mundial para corrigir e prevenir, apesar de caro, funcionou na maior parte. As empresas e governos levaram a sério e agiram. Certo. Segundo, a própria tecnologia já tinha avançado nos anos 90. Muitos sistemas, especialmente em PC de casa e empresa pequena, já eram mais novos ou foram atualizados com a chegada do Windows 95, da internet. O cenário de 99 não era mais o mesmo dos anos 70, entende? Entendi. A tecnologia correu junto. Mas assim, não teve nenhum problema? Nadinha? Não. Tiveram problemas sim, mas foram coisas pontuais, isoladas, e que na maioria das vezes foram consertadas rápido, sem causar aquele colapso geral que se temia. Que tipo de problema? Teve de tudo um pouco, mas coisas menores. Por exemplo, alguns taxímetros e máquina de validar passagem de ônibus que pararam de funcionar por um tempo. Erro de data em sistema administrativo, tipo, teve um caso de um bebê na Dinamarca registrado com 100 anos. Coitado. Pois é. Alguns sites mostrando data tipo 19100, equipamento específico que falhou, tipo um sensor de radiação numa usina no Japão, mas sem risco. Até máquina caça-níquel e caixa registradora deram problema em alguns lugares. Ou seja, foram mais uns transtornos, uns bugs localizados do que uma catástrofe. Nada que parou o mundo. Exatamente. Problemas que deram para controlar. Eles mostraram que o bug existia mesmo, mas também mostraram que as correções e os planos B funcionaram e que muitos sistemas eram mais resistentes do que se pensava. E teve o 29 de fevereiro de 2000, né? Ano bissexto. Deu uns probleminhas a mais também em sistema que não calculou direito esse dia extra. É verdade, tinha o ano bissexto. E o mais curioso é que, de vez em quando, ainda aparece um eco do Y2K, sabe? Geralmente por causa daquelas soluções de janelamento. Tipo, em 2020 deu problema em parquímetro, sistema de loja, que a janela de 20 anos acabou ali. Impressionante como um problema técnico de décadas atrás ainda respinga hoje. E o custo disso tudo? Quanto dinheiro foi gasto nessa mobilização toda para evitar o desastre? Os números são, gigantescos. As estimativas mundiais variam um bocado, mas falam entre 300 e 600 bilhões de dólares gastos, com correção, teste, consultoria, plano B, tudo. 600 bilhões? Nossa! E no Brasil? Aqui no Brasil, as estimativas ficam entre 10 e 14 bilhões de dólares. O país se preparou bem também e, felizmente, não tivemos nenhum incidente grave ligado ao Y2K. E aí vem a grande polêmica que ficou depois, né? Todo esse dinheiro foi bem gasto. Foi o que evitou o caos. Ou foi um exagero inflado pela indústria de TI, pela mídia, para um problema que talvez não fosse tão grande assim? Essa é a pergunta de milhões. Ou melhor, de bilhões de dólares, né? Que ficou no ar. Tem muita gente que defende que a prevenção funcionou, que o desastre só não aconteceu porque gastaram esse dinheiro todo. Eles lembram como os sistemas eram complexos, interligados e o risco era real. Faz sentido. Mas tem o outro lado. Os críticos que dizem que o pânico foi demais, talvez até um pouco fabricado, eles apontam países que investiram bem menos e não tiveram quase problema nenhum. Ou o fato de que muita empresa pequena, muito sistema simples que não fez nada, também passou pela virada sem crise. É difícil provar, né? Se o pior não aconteceu, como saber com certeza se foi o dinheiro que evitou ou se o risco já era menor do que parecia? É quase um paradoxo. Exatamente. Não dá para voltar no tempo e ver o que aconteceria sem as correções. O que a gente pode fazer é olhar o legado, as lições que ficaram. E se a gente conectar isso tudo, o que o Y2K deixou pra gente? Boa pergunta. Quais foram os aprendizados? Olha, apesar da polêmica do custo, o Y2K ensinou coisas importantes. Primeiro, a importância de pensar a longo prazo quando se faz software.
evitar esses atalhos, essa dívida técnica como a dos 2 dígitos. Certo. Segundo, reforçou a ideia de manutenção preventiva. Tem que atualizar, testar sempre, principalmente sistema crítico. Deixar código antigo largado pode sair muito caro lá na frente. Terceiro, mostrou como a cooperação global funciona. A resposta coordenada entre governos, empresas, foi essencial para tudo correr bem. O Bill Clinton falou na época que foi um lembrete de como a gente depende um do outro na era digital. Verdade. E por último, o Y2K deu um empurrão enorme na conscientização sobre segurança da informação, qualidade de software, deixou a infraestrutura de tecnologia do mundo mais forte, mais preparada. Então, quem sabe o Y2K foi menos sobre evitar o fim do mundo e mais sobre um grande treino global de disciplina tecnológica, uma preparação meio forçada para a complexidade que vinha por aí na nossa dependência cada vez maior do digital? É uma ótima maneira de ver. Tem até gente que diz que a infraestrutura de comunicação, os planos de contingência que Nova York reforçou para o 8K, acabaram sendo úteis na resposta aos ataques de 11 de setembro, um tempo depois. O legado foi, sem dúvida, um amadurecimento na forma de lidar com o risco tecnológico. E já que falamos em risco, tem algum próximo Y2K vindo aí? Alguma outra bomba relógio digital? Bom, existe um problema conhecido, bem documentado, chamado Problema do Ano 2038, ou Y2K38. Y2K38. O que é isso? Afeta sistemas que usam um jeito comum de marcar o tempo, muito usado em sistemas Unix e derivados. Eles contam uns segundos desde 1º de janeiro de 1970 e guardam esse número num espaço de 32 bits. O problema é que 32 bits tem um limite, e esse limite vai ser atingido no dia 19 de janeiro de 2038. E aí, o que acontece? A partir daí, o contador vira, pode voltar a 0 ou a um número negativo. E o sistema pode interpretar como uma data lá no passado, tipo 1901 ou 1970 de novo. E aí, pode dar erro em cálculo, em processo. Nossa, de novo essa história. E aí, precisamos nos preocupar? Comprar comida enlatada de novo? Calma. A boa notícia é que a indústria de tecnologia já sabe disso há muito tempo. Muitos sistemas modernos já usam 64 bits para guardar o tempo, e aí esse problema fica para daqui a bilhões de anos. Ah, bom. O risco maior é em sistemas embarcados mais antigos. Pensa naqueles computadores específicos dentro de máquina industrial, carro antigo, equipamento de infraestrutura que está lá funcionando há décadas, ou software legado que nunca foi atualizado. Entendi. Coisas mais específicas. Isso, a expectativa é que a maioria desses sistemas mais vulneráveis seja trocado ou corrigida até 2038. Mas é mais um lembrete, né? As decisões que a gente toma hoje no design de um software podem ter consequências lá na frente. Que história incrível essa do YK. Então, resumindo, começou com uma economia de memória lá atrás, virou um pânico global com base em riscos técnicos reais, mas que foram muito amplificados. Isso gerou um esforço gigantesco de correção que, apesar de caro, fez a virada do século ser bem mais calma do que se esperava. Exato. E, no fim das contas, o YK nos deixou lições importantes sobre planejar a longo prazo, fazer manutenção, cooperar globalmente e pensar em segurança. Foi um grande alerta sobre a complexidade e a fragilidade da tecnologia, que hoje sustenta quase tudo. Tecnológico, talvez uma histeria com muito barulho por nada, ou será que ele foi, na verdade, um ensaio? Um prenúncio de como a nossa sociedade, cada vez mais conectada, dependente de sistemas tão complexos, vai reagir a futuras crises, futuras vulnerabilidades que talvez sejam até mais escondidas, mais difíceis de prever e com consequências, quem sabe, até piores. Fica essa pergunta, né? Como a gente acha o equilíbrio entre se preparar de forma inteligente e cair num alarmismo que pode ser tão ruim quanto a própria ameaça? Uma provocação excelente para a gente continuar pensando. E com ela, a gente fecha essa análise detalhada do bug do milênio. Muito obrigada pela companhia. Valeu! E esperamos vocês na nossa próxima exploração. Até lá!